Na Semana da Mulher, dentro do Instituto Liberdade, para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Na realidade, eu sou um suspeito de falar sobre as mulheres, porque talvez eu seja um dos maiores admiradores do sexo feminino. Por quê? Porque eu percebo, quando a gente fala da história da mulher, eu percebo o quanto existiu de esforço e o quanto talvez esse esforço ainda seja permanente, o quanto ele ainda esteja acontecendo para que as mulheres conquistem tudo aquilo que realmente são merecedoras ao longo dessa história. Quando a gente vai falar nesse período de evolução, a gente está vindo dos anos 70, 80, 90, onde a mulher ela teve que se esforçar muito, ela teve que buscar muito, ela teve que se dedicar muito para que realmente ela conseguisse o seu espaço. Porque até então a mulher ela era a pessoa que acompanhava o seu marido, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, ela cuidava do lar, mas a presença dela dentro do universo corporativo, a presença feminina dentro dessa tomada de decisão, desse caminho que o mundo está levando hoje, era algo que não existia. Então a mulher, com o objetivo realmente de buscar fazer a diferença na história, muitas mulheres começaram a dar o seu máximo, extrema dedicação, e enquanto um homem se exigia X, uma mulher ela chegava a exigir 2X, 3X, 4X, para que ela realmente conseguisse provar o seu valor. Porque ao longo da história, quando a gente fala, por exemplo, no mundo corporativo, as mulheres elas tinham que fazer muito mais para que realmente elas fossem aceitas em alguns cargos. E na realidade, essa exigência da mulher, eu acredito que foi inclusive um ponto positivo, porque elas evoluíram tanto, vocês realmente chegaram ao patamar tão elevado que hoje é disparado o quanto vocês representam mais no universo, o quanto vocês têm habilidades mais desenvolvidas do que os homens. Por exemplo, os homens normalmente pensam em uma coisa, são metódicos, fazem uma coisa por vez. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e com tamanha excelência quanto nós homens fazemos. Eu costumo dizer, quando eu falo de excelência em produtividade, que um homem que quer realmente chegar no patamar mais elevado da sua produtividade, ele deve agir como homem, com atitudes de homem, mas ele deve pensar com a cabeça de uma mulher, para que ele consiga realmente ser polivalente, para que ele consiga fazer múltiplas tarefas, porque foi isso que a mulher desenvolveu nela ao longo da história. A mulher ela consegue ser profissional, ela consegue ser mãe, ela consegue ser dona de casa, ela consegue ser esposa, e tudo isso, na maior parte das vezes, com muita excelência. Porém, esse reflexo dessa exigência, desse excesso de cobrança que a mulher teve ao longo da história, desse excesso da autocobrança, isso gerou também um impacto negativo com relação ao seu desenvolvimento. Por quê? As mulheres elas passaram a pensar em tudo. Elas começaram a pensar no seu lado profissional, pensar na família, pensar no marido. Elas começaram a pensar nas suas empresas e começaram a dar prioridade para tudo, menos para elas mesmas. E essa falta de prioridade começou a gerar reflexos com relação à sua estrutura emocional. Por quê? Porque quando você tira a prioridade de si mesmo, quando você deixa de colocar o foco em você e começa a colocar o foco em tudo que existe ao seu redor, você começa a viver uma vida somente exterior. E na realidade a física quântica ela já nos comprova que o nosso mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. E quando você não cuida de você, quando você não zela por essa integridade emocional, física, essa satisfação dentro da tua vida, essas emoções elas começam a ser abaladas. E as mulheres elas começaram a ter perda de autoestima, começaram a ter perda de saúde, começaram a chegar no sobrepeso, exatamente porque a prioridade ela foi acabando. E por que que isso acontece?
Porque de fato toda pessoa tem o seu resultado na vida. E os seus resultados, eles provêm de uma atitude, que por sua vez são lastreados pelos seus comportamentos, que tem como base as 4 emoções básicas que movem o ser humano: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E quando você realmente esquece de si, os reflexos, eles começam a acontecer todos os dias. Por exemplo, imagina que você acorda de manhã e você se arruma para viver o teu dia. E você chega na frente do espelho. Você tem 2 realidades. Uma, se você dá prioridade para você, se você cuida da tua forma física, se você cuida da tua forma emocional, você tem a realidade de você chegar na frente do espelho, você se olhar e dizer: parabéns, você está de bem com você está de bem consigo e você vai começar o teu dia de uma forma. Agora, quando você esquece de você, você acorda, se arruma, você chega na frente do espelho para conferir como é que você está e talvez você não esteja de bem consigo. E se você não estiver de bem com você, daí você começa o teu dia com o pé esquerdo, as tuas emoções elas já começam abaladas, a tua segurança ela não está da forma talvez que você deseja. Daqui um pouco mais, devido às exigências que você sofre todos os dias, alguém chega e fala alguma coisa para você, talvez um julgamento, e por você não estar de bem com você, esse julgamento ele realmente vai te atingir e ele vai abalar a tua segurança. Isso talvez gere conflito, que gera estresse, que daqui um pouco mais você chega em casa e desencadeia outros comportamentos com relação à tua vida familiar, aos teus filhos, aonde você começa a bagunçar a tua vida. Por quê? Porque de fato você esqueceu de você. E se você tivesse lembrado de você, se você tivesse cuidado de você, tudo seria diferente. A tua realidade seria diferente. Por quê? Porque o teu resultado seria outro, com base nas atitudes que você teve, que seria cuidar de você, os comportamentos de dar prioridade para ti, de cuidar do teu corpo, de cuidar da tua mente, de cuidar do teu intelecto, de priorizar as tuas emoções. Por isso, muitas pessoas vêm fazer o treinamento Emagreça com Prazer, mesmo que elas não precisem emagrecer, porque de fato elas vêm cuidar das suas emoções. Hoje já é sabido que mente e corpo formam um sistema único. E quando você consegue alinhar a mente e o corpo, e você consegue estruturar a tua vida com base em 2 pilares que nós trabalhamos muito dentro do treinamento Emagreça com Prazer, que é a felicidade e a liberdade, nós costumamos dizer que uma pessoa que ela é feliz e livre, ela tem a forma física que ela deseja. Agora, algumas pessoas, na busca de sanar esse resultado indesejado, vão buscar outros tipos de alternativa com relação a cuidar do seu corpo para que possam elevar a sua autoestima. Por exemplo, pessoas que emagrecem através de medicação, vão atrás de alimentações específicas, chás milagrosos, vão em busca da poção mágica. Você pode, inclusive, muitas pessoas elas utilizam formas mirabolantes de emagrecimento, e elas conseguem emagrecer. Porém, quando você emagrece o teu corpo de fora para dentro, normalmente em 90% dos casos as pessoas elas retomam a engordar, abalando novamente a sua estrutura de autoestima e a sua estrutura emocional. Porque de fato o que emagreceu foi apenas o corpo e não a mente. E entre mente e corpo, quem controla é a mente. E é exatamente aí que o treinamento Emagreça com Prazer ele entra. Por quê? A primeira coisa que nós trabalhamos quando a gente fala de emagrecimento ou quando a gente fala de recuperar esse equilíbrio emocional em uma pessoa são as suas estruturas emocionais, comportamentais e culturais, incluindo ansiedade, compulsões alimentares, medos que levam uma pessoa ao sobrepeso, medos que levam a pessoa ao resultado indesejado. Por exemplo, nós temos as 4 emoções: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. O medo, ela é uma emoção que bloqueia, ela é uma emoção que trava as pessoas.
E eu te faço uma pergunta: quantas vezes na vida talvez você deixou de fazer aquilo que você gostaria de fazer por causa do medo? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que você realmente gostaria de ter feito da tua vida porque você ficou com medo do julgamento dos outros, medo de dar errado, medo daquilo que poderia acontecer, e por isso talvez nem tenha dado o pontapé inicial, por isso talvez nem tenha começado a fazer aquilo que talvez teria tanto significado na tua vida. Então, o medo, ele é um comportamento positivo, todas as emoções elas têm o seu lado positivo, porém, quando é que o medo passa a ser negativo? Quando você bloqueia por causa do medo, quando você trava por causa desse medo, e aí você não consegue atingir o resultado desejado. Por exemplo, eu gostaria de ter seguido tal profissão, mas porque a vida me conduziu para esse lado, eu simplesmente fui pelo caminho que era mais fácil, ou o caminho que não teria pedras. Porém, você vai chegar num destino, você vai chegar a algum lugar quando você toma o caminho mais fácil. Porém, talvez esse caminho não seja aquele que traria satisfação para a tua vida. E por isso hoje, no caso, muitas mulheres, elas chegam ao sobrepeso, elas abalam a sua autoestima, elas condenam a sua saúde e forma física. Porque às vezes as pessoas elas tomam caminhos, por exemplo, profissional, que não gostaria. E daí trabalha um dia inteiro, faz aquilo que talvez não gostaria de fazer, executa a função que não gostaria de executar, leva a vida todos os dias com base naquilo que não é o melhor para si, e daí chega em casa e ainda tem uma tarefa árdua pela frente, ainda tem que cuidar dos filhos, ainda tem que ser esposa, ainda tem que arrumar a casa, tem que fazer tudo. E chega no final do dia, quando tudo já acabou, ela olha para trás e diz: do que isso valeu a pena? E daí vem o sentimento de insatisfação com base naquilo que viveu durante o dia. Porém, todo ser humano tem uma necessidade de se sentir satisfeito, tem necessidade de saciedade. E aonde normalmente as pessoas buscam essa saciedade da forma mais imediata? Na comida. E é exatamente aí aonde começa um ciclo vicioso. Eu acordo de manhã, eu não me sinto bem comigo, eu vou executar aquilo que eu não gosto ou aquilo que está exigindo demais de mim e eu não estou me sentindo bem fazendo o que faço. Daí eu chego em casa estressado do dia a dia, eu já passei o dia inteiro ansioso, eu já passei o dia inteiro chateado com algumas coisas que aconteceram. Daí eu chego em casa, muitas vezes não sou compreendido pelo meu parceiro, eu não sou aceito, eu não sou entendido por aquilo que eu já passei o dia inteiro, e isso gera um conflito que gera estresse e que a pessoa começa a desenvolver uma compulsão, que é um ato que compensa algo. Ou seja, as pessoas desenvolvem muitas vezes compulsões alimentares em busca de encontrar saciedade, encontrar satisfação que não tiveram no dia inteiro. Com base em qual emoção? Com base no medo. Por quê? Porque tiveram medo de fazer aquilo que realmente gostariam de fazer da vida. Tiveram medo de tomar uma escolha, tiveram medo de tomar um caminho que talvez simplesmente porque ele era um caminho desconhecido, mas era o caminho que te levaria à felicidade. Outra emoção que afeta demais as mulheres é a tristeza. A tristeza também é um comportamento que bloqueia, também é um comportamento que trava as pessoas. Normalmente a pessoa que está triste é aquela pessoa que está cabisbaixa, é aquela pessoa que está interiorizando. E normalmente a pessoa que está triste, ela não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque ela fica tanto tempo remoendo aquilo que tem dentro de si, ela fica tanto tempo colocando foco no problema, colocando foco no negativo, colocando foco naquilo que não acontece na vida dela. A tristeza normalmente ela vem acompanhada do vitimismo, ela vem acompanhada daquela pessoa que se acha a coitadinha e que não consegue enxergar a solução, que não consegue enxergar
que existe algo, uma realidade além daquilo e que independente do que aconteceu, que tenha te levado à tristeza, não importa se é um processo de separação, não importa se é a perda de alguém especial, não importa se é a demissão, não importa o que aconteceu. Tudo tem dois lados, tudo tem duas formas, tudo tem dois pontos de vista, duas formas de enxergar. E se você coloca o teu foco no negativo, a tua vida mais negativa ela se torna, e isso ela vai consequentemente gerar mais tristeza. Agora você pode também elevar o teu grau de maturidade colocando o foco na aprendizagem, porque por mais difícil que seja a experiência, ela te ensinou alguma coisa, ela tem algo a contribuir para a tua evolução. E quando você consegue ter a maturidade de entender que aquilo de alguma forma contribuiu para que você possa dar um próximo passo, aí as coisas elas começam a mudar. Nós costumamos dizer que não existe erros ou acertos, mas o que existe realmente é resultado. Então, se o resultado foi positivo, ótimo, parabéns, próximo passo. Se o resultado não foi tão positivo assim, ou se ele foi um resultado indesejado, ok, tira a aprendizagem e próximo passo. Além desses dois comportamentos que eu falei, que é a tristeza e o medo, existe uma emoção que faria toda a diferença na vida das pessoas, mas ela tem uma conotação negativa no desenvolvimento emocional da maior parte das pessoas, que é a raiva. A raiva, eu te pergunto, é um bom ou é um mau sentimento? Na maior parte das vezes as pessoas me dizem assim, a raiva é um mau sentimento, não é bom sentir raiva. E bem pelo contrário, a raiva é um dos melhores sentimentos que existe, se bem utilizado. Se mal utilizado, a raiva ela é um sentimento que tem a capacidade de destruição, é uma emoção que tem a capacidade de destruir. E quem talvez nunca passou por um pico de raiva? Qual é a pessoa que nunca teve um excesso de raiva? Qual é a pessoa que nunca ficou brava com alguma coisa e deixou esse sentimento tomar conta? A raiva, se ela for mal utilizada, ela pode destruir a tua vida profissional, ela pode destruir a tua família, pode destruir o relacionamento com os teus filhos. A raiva, ela pode destruir talvez tudo aquilo que você construiu, ou que você levou muito tempo para construir. Porém, a raiva também é uma emoção que tem a capacidade de destruir as tuas correntes, destruir as tuas amarras, aquilo que prende você. Quando você sabe utilizar essa emoção da melhor forma, é como se você conseguisse a chave que vai destravar aquilo que está te prendendo. Por exemplo, um medo. Ou, por exemplo, algo que aconteceu no teu passado e que talvez esteja te aprisionando hoje e que talvez por você sentir raiva daquilo vai impulsionar você a ir no caminho oposto daquilo que aconteceu contigo no passado. Nós costumamos dizer, por exemplo, que as pessoas elas são o exato dos seus pais ou são o exato oposto. E um dos sentimentos que permite que as pessoas sejam o exato oposto de um exemplo negativo de pai ou mãe é exatamente o sentimento de raiva. De olhar para aquilo e dizer, eu não quero essa realidade para minha vida, eu não gostaria que minha vida fosse assim, eu não aceito que a minha história seja desse jeito. E por isso você começa a caminhar num sentido oposto, que vai levar você a outro resultado. Então a raiva ela pode sim impulsionar você para que você chegue aonde você deseja na tua vida. E por último, e talvez a mais maravilhosa de todas as emoções, seria a alegria, a felicidade, que na realidade serve como bússola para as pessoas. Porém, a maior parte das pessoas não sabem também utilizar a alegria. Pensam que a alegria, que a felicidade é um momento, é um instante só, onde elas passaram por uma experiência que deixaram elas felizes e simplesmente acabou. E agora próximo passo. Não. A felicidade, ela deveria ser um caminho, ela deveria ser exatamente a sequência da vida. Então qual é o próximo passo que eu vou dar para que eu esteja ainda mais feliz? E quando eu estou numa encruzilhada da vida, talvez a pergunta mais importante não é qual é o caminho melhor a ser seguido, mas sim qual caminho vai me deixar mais feliz. Não é qual caminho é mais fácil, mas qual é o caminho que vai me conduzir à felicidade.
Então, a felicidade, a alegria, ela é uma bússola que deveria guiar você a cada passo que você dá na tua vida. Quando você segue a tua felicidade, você automaticamente constrói uma realidade diferente para você. Existem pessoas que têm uma visão distorcida da felicidade, que acreditam, por exemplo, que a felicidade é, bom, eu cheguei na felicidade, agora eu vou ser feliz para sempre. Não é assim que funciona. A felicidade, ela deve ser buscada, ela deve ser construída dia a dia, atitude a atitude, momento a momento, escolha a escolha. A felicidade é uma construção constante que você tem que trabalhar a todo momento para que ela aconteça na tua história. E, William, às vezes as pessoas me perguntam, mas como eu consigo fazer para que eu consiga ter esse entendimento das minhas emoções, para que eu consiga ter esse entendimento sobre a minha autoestima, a minha segurança, a minha força de vontade, a minha obstinação de chegar onde eu quero chegar, como eu consigo realmente buscar esse caminho para que eu possa seguir a minha felicidade, para que eu possa construir a minha felicidade. E eu costumo dizer que existem apenas 3 caminhos que podem conduzir você nessa jornada. O primeiro é a evolução. E a evolução, ela é construída de várias formas. Você pode buscar a evolução na conversa com uma pessoa que está num patamar mais elevado do que você. Você pode buscar a evolução através de um livro, através de um documentário que vai contribuir para que você aprenda algo novo, através de um curso, de uma formação, de um treinamento, assim como o treinamento Emagreça com Prazer. Agora, essa evolução, ela não parte simplesmente de adquirir conhecimento, porque conhecimento sem a aplicação é simplesmente um peso morto dentro da tua mente. O conhecimento por si só, eu costumo dizer que ele não vale nada. O conhecimento, ele só realmente faz a diferença na tua vida quando ele é transformado em sabedoria. Quando você pega esse conhecimento, injeta uma dose de atitude nele e você começa a aplicar ele no teu dia a dia, começa a aplicar ele na tua vida. E isso vai te levar ao segundo caminho, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem de você conseguir se entender, de você conseguir entender as tuas origens, da onde você veio, como você foi construído como pessoa. Às vezes as pessoas, elas têm comportamentos indesejados que levam elas a resultados indesejados e elas não sabem da onde vêm esses comportamentos. E para vocês terem noção, para você conseguir compreender melhor, o caráter de uma pessoa, toda a estrutura de quem essa pessoa vai ser é construído desde a vida intrauterina até 8 anos de idade. Dos 9 anos até os 17, esse caráter ele vai ser apenas polido. Essa personalidade que foi construída até os 8 anos, ela simplesmente vai ser aprimorada até os 17 anos de idade. Então, por isso compreender as suas emoções é tão importante. Entender a sua história é tão importante, porque ou você sabe de onde você veio, ou você conhece as tuas origens, ou você sabe como foi alicerçado o teu caráter, a tua personalidade, ou você simplesmente vai ser refém daquilo que aconteceu na tua história e que talvez você nem lembre. Então, por isso, uma das ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, dentro do treinamento Emagreça com Prazer, é o renascimento, para que você tenha o conhecimento não só sobre a tua vida, mas também sobre essa vida intrauterina, que representa mais de 50% na construção da tua personalidade. Então a busca pelo autoconhecimento, ela deveria ser algo incessante. Você deveria estar todos os dias buscando algo que leve você a se conhecer melhor, se entender. Quando você tem essas ferramentas e você tem esse autoconhecimento, a jornada na evolução é muito mais fácil e simples. E o terceiro ponto é cuidar de si. O terceiro caminho é você separar um tempo para que você possa cuidar de você.
tanto para que você possa fazer um exercício físico, para que você possa fazer uma caminhada. E a caminhada agora eu não vou considerar como um exercício simplesmente, mas sim como um exercício mental, para que você possa tirar um tempo com você e você possa conversar com você. Às vezes você conversa com 10 pessoas no teu dia. Hoje, com as redes sociais, é capaz de você conversar com 100, 200, 300 pessoas em um dia. E eu pergunto, há quanto tempo você não para e bate um papo com a pessoa mais importante do mundo, que seria você? Às vezes você utiliza uma caminhada para isso, para que você possa refletir sobre como está a tua vida, para que você possa se entender melhor. E se você não gosta, por exemplo, de ficar sozinho, se você não gosta de fazer uma caminhada só, se você não gosta de parar um tempo com você, talvez esse seja um sinal de que você está se perdendo de si mesmo, que você não está conseguindo conviver, você não está conseguindo aceitar a tua própria companhia. E esse afastamento do teu eixo central, esse afastamento da tua essência, talvez seja o que possa estar desencadeando vários resultados negativos ao longo da tua vida e ao longo dessa tua trajetória. Então, cuidar de si, tirar um tempo para que você possa meditar, para que você possa colocar os teus pensamentos em ordem. Isso pode fazer muita diferença. Eu acredito, pessoal, que por hoje era só. Nesse bate-papo sobre as emoções, nessa mini palestra sobre as emoções, a intenção era fazer com que vocês, mulheres, pudessem compreender essa trajetória que foi feita de forma inconsciente ao longo da história e que talvez hoje seja o momento da mudança. Talvez hoje, exatamente nesse momento, no aqui e no agora, com a consciência que você tem, você possa gerar mudança na tua vida, partindo para um caminho em busca da evolução, do autoconhecimento e que você possa cuidar mais de você e assim você possa alcançar a tua felicidade, que é isso que você merece. Você merece ser feliz, você merece o melhor da vida. Eu quero que você lembre que você é uma joia preciosa, uma joia única, rara, uma joia que realmente tem um valor inestimável. Porém, se você não tiver conhecimento sobre o teu valor, se você não conseguir valorizar a si mesmo, quem vai valorizar? Eu te pergunto, qual é o valor de uma joia preciosa no fundo do mar, aonde ninguém pode chegar, aonde ninguém pode tocar, aonde ninguém pode ver essa joia? Talvez ela seja extremamente valiosa, mas aos olhos do universo ela perde seu valor porque ela não consegue ser reconhecida. E você só vai receber o reconhecimento que você realmente merece quando você conseguir se valorizar, quando você conseguir se olhar no espelho e dizer eu te amo para a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Então eu espero ter contribuído um pouquinho para que você possa chegar ao ápice da tua inteligência emocional, para que você possa dar um passo no caminho da evolução, para que você pudesse ter mais autoconhecimento sobre você e do fundo do meu coração eu espero que você hoje inicie um caso de amor com você. Um beijo no teu coração e até a próxima. Liberdade.